amores, como vocês estão? Estão todos bem? Todos em paz e com saúde? Graças a Deus. Então, ó, vamos dar início a mais uma aulinha, tá certo? Passando novamente para desejar a vocês um feliz Dia das Crianças, tá certo? Bem abençoado, cheio de paz e de saúde, tá bom? Ah, tia, mas já passou o Dia das Crianças, mas todo dia é Dia das Crianças, né, gente? Nunca é tarde pra gente tá desejando tudo de bom para quem a gente gosta, né? Então, mais uma vez, feliz Dia das Crianças para todos vocês, tá certo, meus amores? Então, vamos lá, ó. Agora vamos dar início à nossa aulinha, tá certo? Peguem aí a apostila de História. Abram na página 39, que a tia vai explicar um assunto. Hoje, na nossa aula de História, nós só teremos a explicação. Não terá tarefa, tá certo? Porque o assunto é um pouquinho extenso, então a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, certo? Então vamos lá. Então vou fazer aqui a leitura deste poema que tem aqui na apostila e vocês vão acompanhando aí de casa. Então o nome do poema é O Trabalhador. Então vocês já sabem sobre o que a gente vai falar, né? Sobre o trabalho. Se estamos falando do trabalhador, é porque iremos falar sobre o trabalho. O trabalho nos dias de hoje, ou seja, o trabalho, né, nos dias atuais, o trabalho de agora, do hoje, certo? Vamos lá. Acordar, trabalhar, a rotina começar, trabalhar com amor, trabalhar com prazer, rende frutos e faz a gente crescer. Quem se dedica, alcança o que se quer, está feliz e não se cansa. Trabalhar significa vitórias, conquistas, os sonhos realizar. O que não falta são motivos para comemorar. Esse texto foi escrito por Juliana Rondon, certo? Então, gente, como eu falei, né? O poema já fala tudo aí sobre qual o assunto que nós vamos trabalhar hoje, que é justamente isso, o trabalho, né? O trabalho nos dias atuais, certo? Então, ó, nesse poema, a autora mostra a importância do trabalho para as pessoas, que é por meio do trabalho que conseguimos realizar os nossos sonhos e atender às nossas necessidades, né? Então, quando a gente trabalha, né? Quando a gente realiza algum tipo de trabalho, em troca, né? A gente recebe um pagamento em dinheiro por aquele trabalho. E é com esse dinheiro que a gente pode suprir as nossas necessidades básicas. Que necessidades básicas são essas, né? A alimentação que nós precisamos no dia a dia, né? Pagar um aluguel de uma casa para morarmos ou a prestação de uma casa que a gente comprou financiada, né? Um carro ou uma moto que a gente comprou. Que mais? Água, luz, né? Energia, internet, né? Todos esses são necessidades básicas que nós temos no nosso dia a dia, né? Alimentação, água, energia, e a internet também hoje é uma necessidade para todos, né? Sem internet hoje seria impossível a gente estar trabalhando dessa maneira que nós estamos, né? Através das aulas remotas, certo? Então, a internet hoje em dia também é uma necessidade básica de todo cidadão, tá certo? Então, ó, aqui eu vou mostrar para vocês algumas imagens, tá certo? Algumas fotografias que retratam pessoas que, através do dinheiro, né, conseguiram ter acesso a algumas de suas necessidades básicas, né? Como alimentação, que a tia falou, saúde, vestuário e etc. Tá certo? Então, aqui, ó, temos algumas imagens. Ó. Essa, ó, aqui, remédio, né? Ó, alimentação, vestuário, moradia, tá certo? Então, são alguns exemplos aí de necessidades básicas que nós temos. E é através do trabalho, é através da quantia que recebemos em dinheiro pelo nosso trabalho, que nós podemos manter essas necessidades.
Se nós não tivéssemos o dinheiro, se não recebêssemos um pagamento pelo serviço que nós prestamos, seria bem difícil, né? Mantermos essas necessidades básicas que nós temos em dias, certo? Então, continuando, certo? As pessoas trabalham nas mais diversas atividades, das mais simples às mais complexas. Todas as profissões são importantes para a sociedade. Então, existem profissões que são específicas, né, para a cidade, para a zona urbana. E tem profissões que são específicas para a zona rural, ou seja, para o campo, para os sítios, para as fazendas e etc. Certo? Então, são exemplos de profissionais que trabalham na zona urbana. Secretários, sorveteiros, médicos, advogados, bombeiros, biólogos e etc. Mas por quê? Porque na zona urbana é onde ficam as sorveterias, por isso que tem um sorveteiro. Na zona urbana é onde ficam os hospitais, por isso que tem os médicos, né? Na zona urbana é onde ficam os escritórios dos advogados, por isso que todas essas profissões aqui que a Ti falou, elas são específicas da zona urbana, porque lá na zona rural não tem, né, sorveteria, não tem hospital, não tem escritório para advogados, então por isso que elas são específicas das zonas urbanas, certo? Na página 40, vamos continuar aí com a explicação. A luta por uma oportunidade profissional é grande. Muitas pessoas que não conseguem emprego passam a trabalhar nas ruas como vendedores ambulantes, camelôs, né? Então, gente, ó, vendedores ambulantes, camelôs, são aquelas pessoas que trabalham na rua vendendo algum tipo de mercadoria, né? Aqui na nossa cidade nós vemos com frequência vários vendedores ambulantes, vários camelôs, né? Como, por exemplo, aquelas pessoas que vendem meia nas ruas, né? Nas portas das lojas, que vendem máscara, que agora a gente está usando com frequência, né? Diariamente. Aquelas pessoas também que ficam vendendo CD, né? Aquelas pessoas que passam nas portas das nossas casas vendendo panela, tapete e várias outras coisas. Então, essas pessoas, elas são chamadas de vendedores ambulantes ou de camelôs, tá certo? Existem dois tipos de trabalho. Existe o trabalho formal e o trabalho informal. O trabalho formal é aquele trabalho onde o trabalhador ele tem a sua carteira de trabalho assinada. A carteira de trabalho é um documento que todo trabalhador deve ter, certo? Então, quando você tem um trabalho formal, a sua carteira de trabalho ela vai ser assinada pela empresa onde você trabalha. E o que é que significa isso? Quando a sua carteira é assinada, significa, né, que você vai ter direito a todos os direitos trabalhistas, né? Como, por exemplo, FGTS, PIS, 13º salário, né? E etc. Certo? O trabalho não formal é aquele onde o trabalhador ele não tem a sua carteira assinada, como é o caso dos vendedores ambulantes e dos camelôs, que não têm carteira assinada porque eles trabalham para si próprio, né? Eles não trabalham em uma empresa, então eles não têm carteira assinada, então eles não têm direito, né, aos seus direitos trabalhistas, ou seja, eles são privados desses direitos trabalhistas, tá certo? Então, emprego formal é aquele onde o trabalhador tem sua carteira assinada e emprego informal é quando o trabalhador ele não tem a carteira assinada, certo? Então, continuando. Geralmente, quem trabalha recebe um salário, né? A tia já falou isso no começo da aula. Esse salário geralmente é pago por mês. Geralmente as empresas pagam um salário aos seus funcionários por mês, né? A cada 30 dias. Ou tem empresas que pagam por quinzena. A cada 15 dias, né, paga uma quantia. Por exemplo, você ganha R$1.000. Então, com 15 dias, a empresa lhe paga R$500 e depois de 15 dias, paga mais 500, certo? Mas aí vai variar de empresa
para a empresa. Apesar de a escravidão ser proibida no Brasil desde o dia 13 de maio de 1888, ainda hoje há empresários e fazendeiros que mantêm trabalhadores em seus estabelecimentos sem lhe pagar salário, em situação semelhante àquelas que existiam quando a escravidão era aceita. Na época da escravidão, as pessoas escravizadas eram consideradas como instrumento de trabalho, ou seja, não tinham direito algum. Trabalhavam a troco apenas de sua alimentação e ainda recebiam maus tratos, né, gente? Então, realmente, isso, apesar da escravidão ser abolida, ter acabado no nosso país, mas ainda existem muitos empresários e fazendeiros que se oportunizam, né, dos trabalhadores e não pagam seus direitos, né? Um direito que o trabalhador tem, que é principalmente o salário, tá certo? Então, ainda acontece no nosso país essa questão, né, dos empresários e fazendeiros não quererem cumprir com seus deveres, que é fazendo, né, a sua parte, pagando o que realmente os seus funcionários, os seus trabalhadores têm direito. Então, agora vamos falar um pouco sobre algumas atividades específicas da zona rural, certo? Então, são atividades específicas das zonas rurais, né? A pecuária e a agricultura, né? E os profissionais dessa área, né? Da agricultura são os agricultores, são aqueles que trabalham na plantação de verduras, de legumes, de frutas, certo? E de alguns grãos, né? De grãos. Os pecuários, na pecuária, são os pecuaristas, né, que trabalham com a criação de gados, né? Também podem ser vaqueiros, peões, né, boiadeiros e etc. Existe uma profissão também, que é específica da zona rural, que é chamada de boias frias, certo? Então, os boias frias são aquelas pessoas, né, que eles se acordam de manhã logo cedo, fazem sua marmita, já levam a marmita, já levam seu almoço pronto de casa para o trabalho, né? E por que eles são chamados de boias frias? Porque, gente, eles são chamados assim porque quando chega na hora do almoço, a comida que eles levaram para o trabalho já está fria. Então, eles chamam a comida de boia, né? E por ela estar fria, formou-se o nome boia fria, certo? Então, os boias frias são esses profissionais que se acordam logo cedo, né? Muitas vezes ainda está escuro, né? Já levam sua comida de casa para o trabalho, só que quando chega a hora do almoço, a comida já está fria. Por isso que eles são chamados de boias frias, tá certo? Os trabalhadores rurais, eles podem receber salário mensal ou ganhar por dia, conforme o que plantam ou colhem. Então, foi como eu expliquei, vai depender muito da empresa onde você trabalha, certo? Por mês, por quinzena, por semana ou por dia. Aí vai ficar estabelecido entre um acordo entre funcionários e patrão, tá certo? Então, agora nós vamos falar de uma coisa muito séria, gente, certo? Que é o trabalho infantil. Vocês já ouviram falar sobre o trabalho infantil? Então, ó, ser criança é sinônimo de brincar, estudar e aprender. Mas a realidade muitas vezes não é essa. Só no Brasil, mais de 2 milhões de crianças trabalham de alguma forma. Isso acontece principalmente em famílias de baixa renda, em que as crianças têm que trabalhar para sustentar a casa. Então, gente, ó, lugar de criança é na escola. O trabalho que a criança tem que fazer é estudar, não é verdade? Isso não significa o quê? Que você não pode ajudar sua mãe em casa, né? A colocar o lixo para fora, a forrar sua cama, a guardar seus brinquedos, a guardar seu material. Isso aí é um dever que você tem que fazer na sua casa. Você tem que ajudar. O que não pode é a criança trabalhar fora de casa para ajudar no sustento da família, tá certo? Isso aí não pode.
Isso aí é crime, né? A criança, a família que faz isso é crime, né? Está praticando um crime. Olha essa reportagem que a tia vai ler aqui para vocês, que diz assim: 168 milhões em todo o mundo são vítimas de trabalho infantil, diz OIT. OIT, gente, é a Organização Internacional do Trabalho, certo? Ela é uma instituição das Nações Unidas e tem como objetivo promover a oportunidade de acesso a trabalhadores em condições de segurança e de liberdade a homens e mulheres. Então, gente, olha a quantidade, 168 milhões de crianças são vítimas de trabalho infantil, né? Isso é um absurdo, gente, né? Nós já estamos muito desenvolvidos, né? Já estamos no século 21 e ainda existe esse tipo de trabalho, a exploração do trabalho infantil. Isso é uma coisa muito triste, né? O trabalho infantil é prejudicial para as crianças, pois impede que elas aproveitem a infância, que frequentem a escola, que se desenvolvam e tenham uma boa educação. E às vezes causa sérios problemas físicos ou psicológicos. Por isso, o trabalho infantil é um problema que precisa ser combatido por toda a sociedade. Gente, quando a gente diz que o trabalho infantil ele é prejudicial, né? Por quê? Porque muitas vezes para a criança trabalhar, ela precisa abandonar a escola, porque não tem como ela estudar e trabalhar ao mesmo tempo, né? Então, muitas vezes ela tem que abandonar os estudos apenas para trabalhar. E nós, cidadãos, devemos nos conscientizar que essa prática, ela jamais deveria existir. Não é isso? Então, quando a gente ajuda aquelas crianças que ficam nos semáforos, lavando os carros e pedindo dinheiro, a gente está contribuindo para essa exploração do trabalho infantil. Então, meus amores, como eu falei, quando a gente, né, dá dinheiro para aquelas crianças ou adolescentes que ficam nos semáforos, lavando os para-brisas dos carros em troca de um dinheiro, a gente está contribuindo, sim, para essa exploração do trabalho infantil. Porque ao invés de aquelas crianças estarem ali trabalhando, elas deveriam estarem na escola estudando, certo? O dever do sustento da família são dos adultos e não das crianças, certo? E o ECA, que é o Instituto, né? Aliás, o Instituto não, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele busca proteger as crianças e os adolescentes desse tipo de situação. Ou seja, o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele busca proteger crianças e adolescentes, né, do trabalho infantil, né? É considerado crianças de 0 até 12 anos. Dos 12 até os 18 é considerado adolescente, certo? Mas o ECA ele abrange aí todas essas faixas etárias, ok? Ou seja, todas essas idades, do 0 até os 18 anos, né? Então, o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele visa isso, proteger a criança e o adolescente contra o trabalho infantil, tá certo? Agora nós vamos ver aqui alguns direitos das crianças. Esses só são alguns, certo? Existem vários outros, mas vamos conhecer esses aqui. Então, primeiro, direito à igualdade sem distinção de raça, cor, religião ou nacionalidade. Direito à proteção para o desenvolvimento físico, social e mental. Direito a um nome e nacionalidade. Direito à alimentação, moradia e assistência. Direito a uma vaga na escola e a cuidados especiais para criança física ou mentalmente deficiente. Direito ao amor e à aceitação por parte dos pais e da sociedade. Direito ao lazer e à educação. Direito de ser socorrida em primeiro lugar. Direito à proteção
proteção contra o abandono e a exploração no trabalho. Direito de crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão e justiça entre os povos. Então, meus amores, esses aqui são apenas alguns direitos, né, que devem ter as crianças e os adolescentes. Mas existem vários outros, como, por exemplo, direito à saúde, né, direito à profissionalização e à proteção do trabalho e vários outros. Então, esses aqui são pelo menos alguns direitos, né, que constam no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá certo? Todos esses direitos são cumpridos? Não, né? Se fossem cumpridos, a gente não via tanta criança trabalhando, né? Tanta criança sendo explorada, tá certo? Então, nós cidadãos, né, devemos dizer um hashtag não ao trabalho infantil, tá certo? E, né, se todos fizessem sua parte, com certeza não existiria tanta criança trabalhando, tanta criança sendo explorada e maltratada, tá certo? Então, meus amores, essa foi a nossa aulinha de história de hoje, tá certo? Lembrando que não vai ter atividade, hoje foi só para a gente conversar, bater um papo, né? Para vocês conhecerem um pouco sobre o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e sobre o trabalho infantil e sobre também os trabalhadores e os seus trabalhos, tá certo? Então, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Beijos!